A continuação que a gente pediu, Apimentando o Nosso Amor, chegou e eu te conto os melhores detalhes. Descobre hoje comigo se ela é uma história proibidona ou se vale a pena assistir. Vem comigo! Estamos de volta, Doramers, e hoje tem resenha de milhões. Obviamente você sabia que nós íamos comentar sobre a história do momento, que é a continuação que todo mundo estava de olho. Parece que finalmente os dorameiros estão sendo notados nos mais mínimos detalhes das suas querências ou dos seus desejos. É isso mesmo, você que sempre torceu por uma continuidade do dorama ou até mesmo que o segundo casal protagonista tivesse ali um destaque maior, esse momento é nosso. Sabe que aqui no canal sempre tem dicas maravilhosas de doramas, tudo que acontece de bom na Doramalândia, na Dramalândia, e para você que ama boas histórias, lançamentos sempre aqui em primeira mão. Já fica mais pertinho, deixa o seu like e comenta se por acaso você também estava procurando uma resenha boa desse dorama para saber se vale a pena assistir ou não. Conto isso, Doramers, porque essa história é um derivado, isso mesmo. Sabem que aqui no canal nós acompanhamos em primeira mão a estreia na Amazon Prime junto com a Coreia simultaneamente, que chegou pra gente com dublagem. O maravilhoso dorama que foi protagonizado pela Shimina, Lucros do Amor, que tem resenha completinha na playlist que você pode conferir. Porque assim, a primeira dica é: para entender esse spin-off, essa continuação de 2 capítulos de 45 a 48 minutos cada um, tem que assistir a primeira história, pelo menos a primeira fase da história, para que você consiga entender, para que não fique muito perdido. Mas esse dorama é tão bom que você vai assistir e quando dá por si mesmo, a história já vai ter acabado de tão rápido, tão empolgante que é. Obviamente o dorama não agradou todo mundo, entretanto é leve, divertido, tem um romance e um casalzinho que, apesar de tantas críticas, despertou aí um romance que a gente já estava querendo ver aí nos doramas há um tempo, né, pessoal? Obviamente, Shimina, minha favorita, entregou tudo nesse dorama e ela não aparece nessa continuação não, doramas. Aqui a gente tem a co-participação daquele que também esteve com ela lá em Home Talk, Tcha Tcha Tcha. Aqui o Senhor Puck, ele vai ver o personagem que vai mexer com o coração de toda dorameira que ama assistir um webtoon. Olha só, nessa história nós temos Hayeon conta pra gente um pouco sobre a sua história, sobre ser uma escritora de romances, e a vida fez com que ela trouxesse histórias um pouco mais calientes, apimentadas. E a dica, como eu comentei pra vocês aqui, Nosso Amor Apimentado ou Apimentando o Nosso Amor, que é este dorama, ele tem cenas sim um pouco mais quentes, entretanto elas têm um teor muito menor se você comparar com os Lucros do Amor, ou seja, não tem cena de nudez propriamente dita, não tem outras cenas mais 18, então podem ficar tranquilos que a história consegue ser ainda mais leve e é comédia na medida certa, doramas. Essa história ela é um tanto intrigante porque ela tem uma ligação direta com os Lucros do Amor. E se você assistiu ali a primeira fase, onde ela acaba sendo ameaçada por um hater, que na verdade é o CEO de uma grande empresa de educação, e ela acaba fazendo denúncia, acaba jogando de fato um processinho nas costas dele, como ela mesma diz, nós percebemos que esses dois acabam tendo um envolvimento muito mais do que inusitado. Olha só, ele recebe ali todas aquelas folhas, aqueles papéis no rosto no primeiro dorama, e essa cena é repetida agora no spin-off. E sim, é no momento em que ele quase perde a vida, quase é atropelado, que a nossa protagonista desmaia, que ela tem uma espécie de déjà vu. Na verdade, é aquela situação especial que acontece nos doramas onde ela vai acabar dentro de uma outra história. Lembrando, ela é a escritora do Seo Menus, ou então Apimentando o Nosso Amor, e ela vai acabar entrando no corpo da protagonista, a Eon Oyeon. Obviamente a ficha da Jaeon demora um pouquinho para poder cair até que ela entenda, não só pela semelhança física, mas pelos detalhes que acabam trazendo mudanças ali no seu próprio corpo. Inclusive ela está completamente ambientada deste novo dorama dentro dessa nova história. E sim, tem muitas referências a outros doramas e até mesmo artistas da Dramalândia. A gente já começa, por exemplo, no momento em que tem uma citação a Song Joong-kim, tem citação a outros doramas, e mais do que isso, a gente consegue ver que essa história bebeu um pouco da fonte de W, Dois Mundos, criando até uma realidade paralela. Sim, é uma história dentro da história, mas é incrível de assistir, você tem que prestar atenção nos detalhes. Eu tô falando de W, se quiser conferir, tem resenha completa aqui no canal, lembrando que é um dos doramas que passou completo e dublado na TV aberta. Mas voltando a Apimentando o Nosso Amor,
essa história é um pouco mais tranquila de se entender porque ela vai se explicando ali de uma forma um pouco mais pausada, entretanto sem perder o ritmo. Quando ela descobre que ela na verdade é a personagem, a protagonista do seu próprio drama, a gente tem aí então a exposição do que ela é, uma nutricionista que trabalha em uma empresa. Não é revelado exatamente o tipo de nicho ali da empresa, entretanto a gente já vê umas semelhanças ali justamente com Case-se com Meu Marido, é a mesma estrutura, aquela parte da alimentação, inclusive tem algumas cenas que faz a gente até lembrar aquele momento de déjà vu, de vingança com essa história, que também tem resenha aqui no canal, vocês sabem, os melhores doramas a gente comenta, mas essa história mostra pra gente que na verdade ela já tá com o pé atrás com o Seo, porque o Seo bateu ali com toda a força o seu interesse de achar um alimento, na verdade salsichas, que foram feitas ali da forma mais natural possível, com os ingredientes mais simples, para lembrar aquele gostinho, aquela nostalgia da infância, que ele não lembra exatamente como foi feita, mas ele cobra a todo momento que a alimentação dos seus subalternos, dos seus empregados, deve ser ali balanceada, entretanto deve ser do jeito que ele quer. E sim, nossa protagonista já está chateadíssima, cheia dessa situação, lembra um pouco a Shin-Hari, também de Pretendente Surpresa, que traz pra gente essa ideia de comédia romântica maravilhosa, levinha. Entretanto, ela, de tanto tentar, chega um momento que ela fica de saco cheio e ela mesma vai confrontar esse chefe. Só que a história consegue trazer pra gente um emaranhado de situações. No primeiro momento, quando o dorama já começa, mostra que ela tá querendo vingança, ela tá querendo acabar com seu namorado que trabalha na mesma empresa onde ela é nutricionista. É isso mesmo. Ele traiu ela na cara dura em um encontro que ele tinha marcado, ela tinha marcado para os dois. Ele foi com uma outra mulher e falou que fez isso justamente porque a relação deles estava muito morninha, estava sem novidade nenhuma. Por isso, ela começa a querer trazer essa pimenta justamente para a alimentação. De alguma forma, ela quer descobrir como deixar essa relação um pouco mais, digamos, pra cima. E sim, esse namorado, no primeiro momento, é um personagem que não tinha aparecido antes, porque ele é original dessa história, desse webtoon. Só que temos o grande amigo dela, que foi a inspiração para o amor secreto nesse dorama. Esse amor acaba se tornando o vilão, é isso mesmo. O Ha-jun, que seria o secretário lá da história de O Lucros do Amor, aparece aqui como o CEO da empresa, que vai acabar o que? Ficando com a nossa protagonista. Tudo isso porque ela também tem os nervos à flor da pele, não aceitou ser trocada por uma outra mulher, e acabou o dorama que ela ficou com esse CEO, mesmo sabendo quem ele era. Entretanto, ele não sabia quem a nossa protagonista era. Acontece que no dia seguinte a boba deixou ali de fato o seu crachá, ele já descobriu tudo e começou a persegui-la no trabalho, mandando mais e mais solicitações, pedidos, inclusive traz pra gente aí o refresco de como o dorama começou a introduzir algumas cenas dentro da história de O Lucros do Amor, mostrando que esse CEO passou a se alimentar ali em todas as 3 refeições no refeitório da empresa. Normalmente os CEOs não fazem isso, isso é até mostrado dentro do primeiro dorama. A história começa a se desenvolver e a gente percebe que esse CEO ele começa a ficar preocupado com a sua funcionária, ele passa a gostar dele porque, além de sentir uma atração física muito forte, ele de fato, quando se apaixona, ele se entrega por inteiro, pelo menos foi o que ele disse dentro do próprio dorama. Ele começa a desconfiar que essa mulher, na verdade, tem algum tipo de distúrbio, que ela tem aí uma outra personalidade, é isso mesmo. Entretanto, ele consegue pegar essa mulher, levar para fazer alguns exames, e essa mulher fica assim a todo momento querendo acabar com a história, mas esse dorama se auto-explica e traz ela de volta para esta mesma cena a todo momento. Muito parecido com o que aconteceu lá em W, e também tem um toque aqui e ali de Extraordinário You, que você consegue ver até um pouco na abertura desse dorama. Entretanto, quando ela tenta acabar com a própria vida para pôr um fim nessa história, para poder voltar para o seu corpo original, acontece que o protagonista usa justamente desse poder de ser o protagonista, de ser o grandão da história, e acaba até mesmo criando poderes especiais, salvando ela da queda de um prédio. É isso mesmo, fantasia dentro da fantasia. Obviamente essa atração dos dois começa a aumentar, eles começam a ficar ainda mais próximos,
E é nesse momento que o coração dela, que era contra aquele hater, que é na verdade o protagonista da sua história, tem a troca de rostos, que era justamente o Rajun, a sua grande paixão na adolescência, agora trocou para o Seopuk, que na verdade aqui também se chama Raju. E acontece que o Raju, o original da história, reprisa o seu papel de secretário, porém ele é um vilãozinho, Doramas, nessa história. E sim, tem a surpresinha no final, a história não sai exatamente como a nossa protagonista escreveu, justamente por causa dessa divergência na linha temporal, mas nós temos um final feliz nesse dorama e começamos a aprender que foi a partir daí, dessa queda que ela teve, que ela foi salva, a protagonista foi para o hospital na vida real, que ela começou a enxergar o seu agressor, na verdade o seu hater, com outros olhos. É, Doramas, a história é incrível, rapidinha, curtinha, mas leve na medida e vale a pena você assistir porque é dorama de milhões, levinho sim, como eu já disse aqui algumas vezes, mas você não vai perder o seu tempo e o melhor, não tem cenas que você precisa se preocupar, é dorama raiz mesmo, dos mais deliciosos de assistir. Por enquanto é isso, em breve estaremos de volta com muito mais e eu conto com você. Até a próxima, um grande abraço para todos e tchau!